A paz do Senhor, queridos irmãos, chegamos agora na lição 11, na data de 14 de dezembro de 2025, o nosso último trimestre do ano. O título da lição está O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Textual, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8, e depois do versículo 13 ao 16. Essa lição vai apresentar 3 objetivos a serem atingidos. O primeiro é explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre as suas dimensões interna e externa. Segundo, despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular, perseverante das disciplinas espirituais. E terceiro e último, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra a força do mal. A palavra-chave é disciplina. A introdução da lição. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito da piedade, muito trabalho por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplina diária para o seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação da palavra de Deus. O primeiro tópico dessa lição está assim: a piedade e as disciplinas cristãs. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é exercício corporal e piedade. O segundo é piedade interna e externa. E terceiro, piedade e descrição. No seu primeiro subtópico, exercício corporal e piedade. O nosso comentarista, ele vai usar a exegese da palavra, né? A arte da interpretação. Ele escreve assim: escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, né, que está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que é o texto áureo dessa lição. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência das suas longas viagens. E naquele tempo e naquele sol escaldante, eles viajavam de um lugar para o outro, fazendo a aplicação da palavra de Deus. O versículo aqui do texto áureo que está: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, né, que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, ali no capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele não está desconsiderando a forma física, você fazer os alongamentos, se exercitar para manter o seu corpo numa doutrina de saúde, né? Você manter o seu corpo saudável, para poder fazer a obra de Deus, né? Porque ninguém é de ferro, precisa ter um corpo equilibrado para poder fazer ou cumprir os propósitos de Deus que foi colocado sobre seus ombros. Quando ele fala do físico e a piedade, ele vai aqui comparar valores, né? Ele está comparando valores a respeito do que é físico e o que é piedade. Porque o momento que ele compara, ele fala que o exercício físico de nada se aproveita, né? O que está escrito aqui, ó, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, nada não, para pouco se aproveita, é o que está dentro aqui do versículo, mas a piedade para tudo proveitosa. Ele está fazendo uma comparação a respeito de valores. O que vale mais? Aquilo que vai transpassar, entrar para a eternidade, ou aquilo que finda aqui na nossa existência? Porque a Bíblia, ela mostra que o nosso tempo de vida é curto. É de 70 anos, passou disso, é fadiga e canseira. Tem muitos que alcançam mais, mas tudo se finda. E o que
sobrou para a eternidade. É isso que Paulo está falando. Ele está mostrando aqui valores. Mas não está dizendo para mim não fazer exercício físico e não respeitar as limitações do meu corpo. Que todo ser humano tem as suas limitações. Porque após o pecado o corpo degradou. Ele envelhece. Ele não é mais eterno. E a Bíblia fala que ele vai retornar ao pó. Vai cumprir a sentença de Deus nele, ou em todos. Mesmo que você não morra, a Bíblia diz que ainda esse corpo ainda não entra. A Bíblia diz que carne e sangue não entram no céu, mas todos seremos transformados. Então o exercício físico, ele tem um valor temporal, né? É apenas por um tempo, que é o seu tempo de vida. O que você não pode fazer? É tirar o valor que tem a piedade e colocar o exercício físico acima de tudo isso. Aí você está colando, você está tirando do seu coração que é Deus e colocando a vaidade. Aí precisa ter cuidado nisso. Por isso que a piedade, ela tem um valor eterno, né? E também temporal, porque a piedade tem que ser exercitada nesse tempo, para que ela passe para a eternidade, que é o que você leva para lá, né? A piedade, aquele é o exercício da piedade, é o exercício do amor, né? É o que prevalece sobre todas as coisas. Por isso que lá no capítulo 4 de 1 João, de 1 Pedro, e o versículo 8, está assim: acima de tudo, porém, tendes amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você vê que o amor, ele triunfa no juízo, né? É o que dá sustentação ao homem. A piedade aqui engloba isso tudo. Então, por isso que a piedade passa para a eternidade. Então, os valores aqui que Paulo está falando nesse primeiro tópico, a qual ele está falando a respeito do exercício físico e a piedade, ele não está condenando nenhum dos dois. O que ele está dando é autenticidade ao exercício físico temporal, né, por um tempo, e a piedade que vai gerar a eternidade com Deus. Isso que Paulo está falando nesse tópico. Ele está nos ensinando a respeito disso. E mostra que as suas epístolas sempre vai falar a respeito de esporte. Ele mesmo fala combati um bom combate, né? Ele está falando de esporte. Ele vai falar que o corredor corre para o prêmio, está falando de esportes, desde as Olimpíadas, as primeiras Olimpíadas lá do tempo dele, que acontecia, e eles praticavam muito os esportes. Mas agora o que não pode acontecer é você colocar isso na frente de Deus, né? Então as coisas espirituais, a piedade, para o cristão, é sempre em primeiro lugar. Agora, saiu disso, vira vaidade, assim como Salomão falou. De vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Esse é o primeiro tópico que o nosso comentarista coloca aqui a respeito do entendimento a qual o apóstolo Paulo fala, né? Que a nosso exercício corporal, né, que precisa estar atuante, né? Então daqui a pouco você está atrofiado aí, porque não faz exercício, não respeita a lei do seu corpo, né? Existe uma lei aí dentro do seu corpo. O diabético não pode ficar aí atrás de açúcar, não. Na hora o negócio não fica muito bom para ele, não. Aquele que tem problema cardíaco tem que ter cuidado. Você tem que acompanhar um médico especialista, cardiologista, para que não venha sofrer nenhum dano, porque essas coisas quem pôs na terra foi Deus, todas as autoridades foi colocada por Deus, então temos que respeitar. Então entende-se aqui que o exercício cuida do corpo, da saúde do corpo. Agora a piedade cuida da saúde do espírito. Então esses dois têm que caminhar juntos, né? Senão você não consegue fazer nada. Então por isso que o exercício físico é importante para nós, a nossa saúde, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai alertar a Timóteo a respeito disso. E dentro desse capítulo ainda vai mostrar que no meio deles há muitos falsos mestres, né? Que ensinam coisas erradas, né? Que é o ascetismo extremo, proibir o casamento, certos alimentos. Quer dizer, é o que está aqui nessa carta, né? O que Paulo está dizendo aqui então? Ele está dizendo assim: seja equilibrado, cuida da vida espiritual sem desprezar a vida física, mas dando prioridade ao que é eterno, que é a piedade. É isso que o nosso irmão apóstolo Paulo está dizendo. O segundo subtópico, aqui do nosso primeiro tópico, piedade interna e externa, né? O comentarista coloca do grego Eusébia, o eu, bom, sebumai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo
como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência, amor a Deus. Tais conduta está ligada a fatores interno e externo, ênfase exagerada no valor das obras, produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude. Primeiro aqui, piedade interna e externa. O que é piedade interna? A piedade interna é aquilo que nasce no coração do homem, lá no íntimo do ser humano, né? Que cria alguns sentimentos de piedade, a qual esmiuça os seus pensamentos, os seus afetos, seus desejos, e tais motivações à prática da piedade. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vai falar temor do Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, vai falar da pureza do coração, né? Um homem puro de coração. Isso é piedade. Lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 30, amor sincero por Deus. Agora, essa palavra grega, que o nosso comentarista coloca aqui, que traduzida como piedade, né? Devoção, reverência, abrange ao mesmo tempo a piedade interna e a piedade externa. Ela não é apenas um sentimento interior, nem somente uma prática exterior. É uma união das duas coisas, é a união de valores do ser humano, né? Porque Jesus vai combater a piedade que traz para o ser humano aquilo que é político, aquilo que é soberba. Que a Bíblia vai falar assim, que você dê com a mão direita que a esquerda não veja, ou que você dê com a esquerda que a direita não veja. Fala de uma ação de piedade sem tocar trombeta, né? É a aplicação aqui da palavra piedade na área externa. Essa palavra eusébia, né, do grego, ela vem de eu, bom, correto. E sebunai, né, a outra palavra, é reverenciar, adorar, honrar. Então, eusébia significa as atitudes corretas, a reverência a Deus, que produz um modo de viver correto. Ou seja, um coração reverente, interno, que resulta em comportamento santo, que é externo. Mostra a ação interna e mostra a ação externa em santidade, né? Porque tem que ter esse comportamento santo diante de Deus e dos homens, porque você está rodeado de nuvem de testemunho que está em todo o tempo te olhando, procurando o erro para que possa acusar, para que a tua santidade seja quebrada. Então, o que é interno e o que é externo está exposto 24 horas no ser humano. Eusébia como piedade interna, ou seja, no coração, que é da onde ela começa, né? Dentro do coração. É um temor sincero de Deus, é uma disposição interior de obedecer, afetos santificados, consciência pura, amor profundo por Deus. Agora, também tem, né? E também mostra os aspectos internos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, exercício da Eusébia, ou seja, da disciplina do coração. Timóteo 3,5, tendo a aparência de Eusébia, mas negando-lhe o poder. Aqui o problema é a falta de transformação interna. Então, a ação aqui da piedade interna e externa depende muito da conduta do ser humano, né? Porque a piedade aqui abrange tudo, né? É a misericórdia, né? Você precisa ter misericórdia. É colocar o seu coração na miséria do teu irmão ou do teu semelhante, aquele que está precisando. Você vai ter misericórdia a seu coração naquilo que ele está passando, na miséria que ele está sentindo. Você vai lá e age em piedade para tirar ele daquela miséria, né? Isso é misericórdia. Então aqui essa palavra da qual o nosso comentarista colocou aqui, do grego, né? A respeito de misericórdia, que eu não sei falar grego direito, que diz aqui Eusébia, né? Quer dizer eu, que é bom, sebomai, é ser devoto, né? Essa primeira aqui na parte interior do homem, na parte do coração, que ele precisa ter com o seu próximo, né? Que é a misericórdia, que é o amor, que é a ação, né? Que é a ação. Não é eu amo sem ação, amor é ação. Agora, na parte externa, ela vai abranger muito o comportamento humano. Ela vai se manifestar por fora, com boa conduta, obras de misericórdia,
honestidade, vida reta e disciplinada, testemunho diante das pessoas, que é muito importante. Isso você vai ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, como convém às mulheres que professam Eusébia com boas obras, a que Eusébia aparece em forma de prática, não só no pensamento, não só lá na sua conduta. Você vê aqui no capítulo 2, versículo 10 de 1 Timóteo, essa palavra aparecer aqui, assim, como convém às mulheres que professam, aqui na Bíblia diz boas obras, que é Eusébia, como boas obras, né? Aqui Eusébia aparece em forma de prática, não só de pensamento. As mulheres têm que praticar a bondade diante das pessoas, né? Que é a piedade diante do seu semelhante. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 12, vivemos de modo sóbrio, justo e piedoso, né? Aí vai aparecer a palavra do grego, nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatas, justas e piedosamente, a palavra usada aqui em Tito no capítulo 2 e versículo 12, né, que é uma prática no mundo. Porque no grego a Bíblia usa a palavra Eusébio, ela é considerada uma virtude integral, que sempre envolve, ela sempre vai envolver um coração reverente no interior, uma vida coerente no exterior. Assim podemos dizer, Eusébia é igual piedade interna, mais piedade externa. Se faltar um dos dois, deixa de ser Eusébio verdadeiro. Então ela tem ação interna e externa. Por isso Paulo vai criticar a aparência de piedade externa sem poder interno. E são práticas que nem os fariseus praticavam. E Jesus combateu essa prática de Eusébia sem ter um contexto interno. Eles praticavam para mostrar que eles faziam, que eram os bons, que eles oravam em pé nas esquinas, se colocavam diante de Deus como se fossem cumpridores da lei, e mostravam os pobres que não tinham o que fazer e nem poder para cumprir a lei. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então o ensinamento do apóstolo Paulo aqui é ensinar, né, a ter uma piedade verdadeira diante de Deus, ser piedosos diante de Deus, não aqueles que tocam a trombeta para tudo quanto é lado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, quer dizer, aqui os falsos mestres, né, que tem uma aparência de piedade, mas são lobos gananciosos. Precisa ter cuidado. Qual piedade é verdadeira? A Bíblia diz ainda no versículo 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas coisas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Então ter cuidado. Porque a Bíblia também ele vai combater e vai mostrar a conduta desses que são falsos, não são piedosos, mas são pessoas avarentas, pessoas que querem dominar o povo para enriquecimento. Precisa ter cuidado com essa falsa piedade. Vai mostrar ação para que você faça, para que você ganhe isso. Cuidado, isso é contra a palavra de Deus. Mas também a piedade externa, que são as boas obras, conduta, testemunho, disciplina, assim como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio e com toda a submissão. Isso aqui é conduta, né, de piedade externa. Porque a piedade bíblica, ela vai completar o coração do ser humano transformado. Mais vida transformada. E todo o ensino pastoral aprendeu. E agora vive uma vida de piedade alinhada à palavra de Deus. Não como os fariseus, os hipócritas, os saduceus de época, que tinham uma piedade falsa. Que não tinha aparência, né? Aliás, eles apresentavam uma aparência de piedade, só que o coração é aquilo que Jesus disse. Por fora é bonito, mas por dentro é que nem sepulcro caiado, né? Dentro é podridão, fora tem aquela beleza, né? E lá em Timóteo,
No 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, está assim: ora, o intuito do presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Porque os hipócritas faziam para se aparecer. Aqui o apóstolo Paulo ensina essa piedade interna e externa, mas sem esse negócio de vanglória, de soberba, mas de humildade, dada por Deus ao coração do homem. E nem lá no Salmo 40, versículo 8. Versículo 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então aqui é a obediência à palavra de Deus e obediência a Deus, né? O próprio Davi fala isso, né? Que mesmo em falhas tinha um coração quebrantado. E após o pecado ele viu o seu erro e pede misericórdia a Deus, né? Se quebranta, né? Tenta salvar o seu filho em oração. Se for falar de exemplos bíblicos, a gente vai encontrar muitos, que nem Maria, que guardava as palavras no coração, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 19. Salmo 139, 23 e 24, o salmista buscava agradar a Deus primeiro por dentro, né? Primeiro a piedade interna, e depois a externa, demonstrando uma conduta diante de Deus perfeita. Por isso o apóstolo Tiago, quando ele escreve a sua carta lá no capítulo 2, versículo 17, ele vai dar uma ideia para nós do que é interno e do que é externo, a respeito da piedade, né? Ele escreve assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, precisa ter a fé e praticar as boas obras, andar nelas, né? Aquilo que está em Efésios, que Deus nos preparou para que andarmos nelas, né? Ter uma aparência de piedade verdadeira e uma conduta, né, de piedade, expressando o sentimento de misericórdia sobre a face da terra. Terceiro subtópico: piedade e discrição. Isso é importante, né? Pelo comentário do nosso comentarista que comentou aqui na lição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu os seus discípulos que fosse discreto quando orasse e jejuasse, né? Isso era muito importante por causa dos fariseus, do que eles faziam na época, né? E Jesus mostra para os seus discípulos uma prática totalmente diferente. Que jejum aqui é um segredo seu com Deus. É um propósito que você estabelece em oração e jejum diante de Deus. Ninguém precisa ficar sabendo daquilo que você está fazendo, né? E de preferência você buscar um lugar para você meditar na palavra de Deus. Aí você transforma o seu jejum, a sua oração, e também em consagração, né? Porque quando você está orando ou jejuando, às vezes aparece alguém perguntando por que você não quer comer, por que você não quer beber. Aí é obrigado a falar a verdade, né? Não ficar escondendo. Agora, você também pode omitir, não mentir, né? Sair de perto, né? Mostrar uma cara alegre, sorridente. Agora, se não tiver jeito, aí você fala que está jejuando, não tem problema nenhum, né? O que você não pode é ser hipócrita. Agora, sempre, quando for assumir um propósito nesse sentido, ter entendimento de que você agora tem que parecer uma pessoa normal, como no dia a dia, né? Mas aqui na sua cabeça, se você não puder estar num lugar reservado, a qual longe de pessoas, e que você estiver trabalhando, mas seja a mesma pessoa do dia a dia, sorridente, comunicativa, mas você está em jejum e oração em pensamento, que a parte espiritual, a parte do centro, a parte aqui que comunica com Deus, parte espiritual. E você ora sem cessar, oferecendo a Deus o seu jejum, sob um propósito, é claro. Não pode ter jejum sem propósito. Às vezes você quer ser batizado com o Espírito Santo, você jejum e ora pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. Às vezes você quer que Deus opere maravilha na vida de uma outra pessoa, que isso faz parte da piedade, e Deus, através do seu jejum e oração, opera maravilhas, cura os enfermos, salva almas. Mas tudo isso aí é feito você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Igual a esmola, que uma mão dá, a outra não veja, né? Você não precisa se vangloriar. Apenas faz segundo a palavra de Deus. Agora, entendendo aqui a piedade, a descrição de forma bíblica, as práticas conectadas ao ensino das cartas pastorais, que nem o 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, onde Paulo mais desenvolve a ideia da Eusébia, quer dizer, da piedade, né? Onde ele vai falar mais a respeito disso, né? Desse tópico aqui que nós estamos estudando aqui, da descrição, né, da piedade, ser discreto. Por isso que a Bíblia vai falar a respeito da palavra do grego, né, que é soflecisme, né, que significa sobriedade, domínio próprio, mente equilibrada, que está falando aqui
da descrição da piedade. E tem também a palavra aidos, do grego, que é recato, modéstia, respeito pelos limites, vergonha santa. Ou seja, a descrição bíblica é comportar-se com autocontrole e moderação, prudência e respeito diante de Deus e das pessoas. É uma virtude social que aparece na forma como falamos, nos vestimos, tratamos os outros e resolvemos conflitos. Olha a descrição sobre que nossas ações, né? Em piedade discreta. É o que aprendemos aqui nesse tópico que o apóstolo, que o nosso comentarista colocou, né? Ele mostra aqui que nós precisamos ser modestos, né? E ter uma descrição, né? E sem deixar as boas obras. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisadas e como ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiciosos, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosa. Discrição, né? Ação de conduta discreta, não para que todo mundo veja, né? Como se estivesse desfilando numa passarela de moda. Aqui a Bíblia chama na discrição de piedade, certo? E olha que hoje em dia, se for meditar mesmo nisso aqui, dá muito o que falar, né? Nem Tito 2 e 2, 5 e ao 6, né? Aqui em Tito: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Aos homens. Versículo 5. E serem sensatos, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Conduta. Versículo 6. Quanto os moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Você vê que essas palavras pastorais ensinam a igreja a modéstia, né? A simplicidade, a humildade, para que todos nós, né, aprendemos, segundo esse tópico aqui, piedade e discrição. São sermos discretos diante de Deus. Diante de Deus e diante da sociedade, né? Para aparentar uma piedade verdadeira. O segundo tópico dessa lição, o desafio das disciplinas espirituais. Este tópico tem 3 subtópicos: a analogia do corpo, apatia, engano e pecado, da teoria à prática. O primeiro subtópico, o nosso comentarista coloca: não é fácil manter uma rotina de exercício físico. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual, né? Quanto menos você ora, menos você vai querer orar. Quanto menos você medita na palavra, menos você vai querer ler a palavra de Deus e meditar. Isso aí é um processo, né, do próprio físico do corpo humano, né? É alimentar o espírito ou alimentar, dizer não para algumas coisas, né, no corpo físico, né? Onde muitas pessoas hoje, né, porque tem se multiplicado as enfermidades na terra por causa da multiplicação do pecado, então também essas coisas vão atingindo o corpo físico, o corpo humano, né, trazendo novas enfermidades, surgindo novas epidemias, e a qual o homem agora precisa dizer não a algumas coisas. Por causa de muitos alimentos industrializados, dizer não a muitos disso, para que não prejudique o nosso corpo e nos impeça de exercitar a nossa vida espiritual, né? Que é ler a Bíblia, né? Ter uma visão boa para enxergar as letras e meditar na palavra, né? Às vezes precisa usar óculos, né? Porque isso é físico que é atingido, né? São aqui a analogia do nosso corpo, né? Que é o primeiro tópico aqui o meu subtópico desse tópico. Então, o nosso comentarista coloca que precisa haver disciplina, tanto para o físico como para o espiritual. Disciplina aqui significa você estabelecer regras, estabelecer para você mesmo, para que a sua saúde seja preservada, tanto na parte física como também na parte espiritual. Precisa ter um equilíbrio, né, para que você possa. Agora, quem vai fazer isso, essa analogia, é você mesmo. Porque quem sente é você. Onde estão as dores?
Aonde está a sua deficiência espiritual? É você que vai encontrar a resposta para tudo isso. Porque o médico, quando atende o paciente, ele faz uma entrevista com o paciente para ver a procedência da doença. Porque está nele a doença, não está no médico. O médico não adivinha, ele precisa fazer exames, baterias de exames, segundo o que o paciente está sentindo, fazendo uma analogia do corpo. É o caso da vida espiritual do ser humano. Né? A ausência de escutar a palavra de Deus na voz do Espírito. Aí você vê qual é o grau de espiritualidade que você se encontra. Mas isso depende muito da sua comunicação com Deus. Como que você está se comunicando com Deus? E com que frequência você se comunica com Deus? Né? Porque a Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Isso depende muito de nós mesmos, porque nós somos eternamente dependentes de Deus. Você quer ter alguma coisa? Precisa conversar com Deus. Você precisa de alguma resposta de cura para o seu corpo físico? Precisa conversar com Deus. Porque o próprio Senhor Jesus nunca se atravessou, mas Ele sempre falou, o que queres que eu te faça? E aqueles doentes que se aproximavam dele, eles o curavam porque sabia do desejo do coração. Então são várias passagens bíblicas da qual o Senhor Jesus, conhecendo o coração do homem, tendo, né, ali, por saber que Jesus operava milagres e maravilhas, e iam atrás dele, que nem a mulher de fluxo de sangue, que foi curada através do poder que há nele. Então, quanto mais a gente exerce a nossa vida espiritual em jejum, em oração, na leitura da palavra, na consagração, mais perto e mais exercitado está a nossa vida espiritual. E da mesma forma, ao corpo humano dizendo não a algumas coisas. Você vê que a disciplina espiritual, do qual as cartas pastorais falam, né, que são oração, leitura da Bíblia, jejum, santidade, serviço comunitário ou serviço de comunhão, né, evangelização, que esses exercícios foi chamado Paulo chama de piedade. Ele vai chamar isso de piedade das cartas pastorais. Você vê lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, está na leitura bíblica, né, que é o versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas. Exerça-te pessoalmente na piedade. Você precisa exercitar isso aqui. Né? A comunhão, oração, leitura bíblica, jejum, santidade, serviços. E é na comunhão junto com os irmãos. Isso Paulo chama de piedade. Por isso que existe uma palavra no grego que traz o significado de ginástica, academia, né? Literalmente significa treinar intensamente. Está sempre em treinamento, tanto aqui mais espiritualmente do que fisicamente, né? Que é uma palavra usada aqui metaforicamente. Mas o corpo humano precisa ter saúde para fazer as coisas de Deus, senão você não consegue. Aí o seu coração fica com vontade de ir e as suas pernas ficam com vontade de ficar. Então, a analogia aqui do corpo é entender que ele precisa ter saúde material e saúde espiritual. Então, entendemos aqui nesse tópico que nós precisamos nos esforçar como atleta, suportar a dor e a disciplina, fazer repetições constantes, focar no crescimento, né? Ou seja, a vida espiritual exige treino como um atleta exige o treino corporal. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. E o crente aqui precisa estar focado nisso, né? Que é a analogia do corpo. O segundo subtópico, apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum, da meditação, das escrituras, causa a perda de discernimento, sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas aos poucos, vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas, que normalizam o que antes era pecado. Os cristãos e a igreja são dominados pelo secularismo e ideologia de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século, como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais. Isso aqui é bom, né? Esse tópico. Apatia, engano e pecado. Essa palavra apatia não aparece na Bíblia.
mas ela mostra o sentido da apatia dentro da Bíblia em vários lugares. Né? O Senhor Jesus, ali no capítulo 1 de Romanos, já mostra esse secularismo, essas condutas pagãs dentro da igreja, onde apaga, né, a autenticidade da palavra, diminui, né, o conhecimento da palavra dentro do povo, eles passam a viver em momentos de filosóficos antigos, né, e atuais, né, apagando a verdadeira doutrina da palavra. Que nem, por exemplo, apatia. Essa palavra diretamente ela não aparece nos termos bíblicos. Agora, tem alguns termos que a Bíblia apresenta que traz essa apatia para dentro da palavra de Deus. Vê, por exemplo, tibieza. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te-ei da minha boca. Tibieza aqui significa frouxidão. Falta de compromisso, né? É o que estava acontecendo aqui com a igreja de Laodiceia, né? E eles eram mornos, não era nem frio, que se fosse frio poderia ficar quente, e nem quente no estado espiritual perfeito diante de Deus, mas eram mornos, né? E morno aqui, Jesus fala que vomitar-te-ei da minha boca. É essa apatia, né? Que não aparece na Bíblia, mas a palavra apatia não aparece, mas tem uns termos que aparecem que dá sentido à apatia. Por isso que ali eles teve a perda do fervor, a perda, a falta de vida, a ausência de intensidade espiritual. Quer dizer, fervor aqui é estar em comunhão com Deus em todo tempo. Aí, tendo essa ausência de intensidade da presença espiritual de Deus, traz a fraqueza. E a fraqueza aqui é para quem está morno. E a Bíblia fala que o morno Deus o vomitará naquele dia. Tem também lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui está falando de um sono espiritual. A pessoa está lá dentro da igreja e não sabe nem o que está acontecendo. Está dormindo dentro da igreja. E Deus está falando, desperta tu que dorme, para que seja iluminado por Cristo. Isso é apatia. Esse sono que a pessoa tem dentro da igreja, que não são poucos, são muitos, porque quando começa a palavra, vai no banheiro, vai tomar água, conversa para o lado de fora. O pregador está pregando e eles estão lá olhando mensagem em celular. Isso aí é apatia moral e espiritual. Sono. Precisa ser despertado. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram? Olha aí, os negligentes dentro da igreja, que não dá importância à palavra. Apatia aqui é negligência. Como é que a gente vai escapar? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não dá crédito. Aqui é muito simples, é trocar coisas mundanas pela adoração a Deus. Deixar de ir na igreja, ou deixar de fazer um culto doméstico, deixar de dobrar o joelho em oração, deixar de louvar a Deus para cumprir algumas determinações do mundo, que são festas, que são essas coisas que o mundo oferece. Trocar, negligenciar o seu culto, a sua salvação, aquilo que você usa, que se chama capacete da salvação. Negligenciar. Isso é apatia. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 12 e 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado. Aqui o escritor aos Hebreus mostra a pessoa que tem empatia, que tem a tal da apatia, que ele pode ter no coração endurecido, não consegue ouvir a palavra de Deus. Entendemos aqui que a apatia não é apenas fraqueza, é o abandono, responsabilidade espiritual. Você abandona isso por causa da sua vida cotidiana que você adotou para você. Você nunca tem tempo para Deus. Você nunca tem tempo para meditar na palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, você dorme em cima dela. Porque você criou uma disciplina de vida a qual Deus está por lá de fora. Agora a Bíblia também vai falar do engano. O engano aqui é mentira. É auto-engano, ou ilusão espiritual. A Bíblia vai tratar o engano como mentira exterior,
Não mintais uns aos outros, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Escravidão de mente, o coração enganoso, que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Auto-engano religioso, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 26. Se alguém pensa ser religioso e não refreia a língua, engana o seu próprio coração. Sedução do pecado. O pecado engana e endurece, que está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. É uma ação satânica. O diabo é mentiroso e pai da mentira, que está lá em João, capítulo 8, versículo 44. Então, engano é viver baseado em mentiras. Enganando a você mesmo. E a mentira aqui é ser contra Deus. E contra o seu próximo e contra si mesmo, porque você está se enganando. Você não está enganando ninguém. Você não consegue enganar Deus. Você não surpreende a Deus. Deus não pode ser surpreendido. E tudo aquilo que praticamos será revelado naquele dia. Então, toma cuidado com o engano. Porque você pode entrar por esse caminho sutilmente. Basta criar algumas situações. Agora, o pecado, né, que tão de perto nos odeia, assim como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, né, esse pecado que está aí, ó, tentando nos seduzir, tem que tomar cuidado, porque a apatia pode se tornar pecado, pela sua negligência. Porque a apatia em si pode começar com fraqueza, cansaço ou falta de ânimo. Mas quando vira negligência da fé, torna-se pecado. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Se aqui nessa frase, a sua fé aqui não está em exercício, como é que você chega no galardão que Deus oferece? Não chega. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 11. Zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui fala que a falta de zelo é repreendida. Então ele repreende essa falta de zelo para que você tenha ânimo, né? Para ter zelo pela palavra de Deus, zelo por você mesmo. Aqui nós já lemos aqui a respeito de Laodiceia, uma igreja morna, né? Que tinha uma indiferença diante de Deus e é pecado. Porque ele vai aconselhar a igreja a abrir a porta. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então Jesus está do lado de fora. Porque ele não habita num coração impuro, somente naquele que está buscando a santificação. A Bíblia vai deixar bem claro a respeito desse segundo tópico aqui, né? Em Marcos capítulo 14, versículo 38, que quem não vigia comete pecado. E muito mais, se for ler aqui, a aula fica muito grande. Mas aprender aqui nesse tópico. Que apatia, engano e pecado, que é a diminuição da oração, do jejum, da meditação das escrituras, causa a perda do discernimento e a sensibilidade espiritual. É isso. Terceiro subtópico. Da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação das escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluída as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração, na prática do jejum, na prática da meditação e na prática da oração diária. Aqui da teoria à prática. Não viver de teoria, mas viver de prática, né? E todo mundo tem a teoria, mas não pratica, né? Sabe o que precisa fazer, mas vive teoricamente. Tem alguns que falam: amanhã eu começo o meu jejum, né? Aí chega no dia: não, eu vou começar no outro. E aí vai, fica só na teoria de pensamento de iniciar alguma coisa em consagração a Deus e nunca começa, né? Porque vive só de teoria. O bíblico, né? Moral, a respeito dessa teoria prática que o nosso comentarista coloca aqui nesse terceiro subtópico dessa lição. Primeiro, que dentro da Bíblia, a teoria sem prática nunca é considerada fé, ou seja, uma fé verdadeira. Porque sem prática não tem uma fé verdadeira, só tem uma fé teórica, a qual você pode alcançar uma fé mais em ficar planejando sem execução. Não precisa executar, o executar aqui é prática. Então, começando ali pelo livro de Tiago, né? O Evangelho de Tiago, que nos mostra lá no capítulo 1, e versículo 22, diz assim a palavra de Deus: tornai-vos vós, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Aqui, praticar. Tiago chama na prática. Não na teoria, mas ser praticante da palavra de Deus. Já colocar ela em ação imediatamente ao coração.
O salmista Davi diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, é uma prática constante. Lá em frente, Tiago ainda 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Por quê? A fé aqui que Tiago apresenta com obras significa práticas, ação de misericórdia, ação de piedade. Então você precisa estar em prática. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Precisa praticar, quer dizer, você sabe, você pratica. Não vive de teoria, teoricamente, né? Mas vive da prática da palavra de Deus, que chama nós a uma perfeição, numa unidade perfeita. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim: o prudente é quem ouve e pratica. Então, saber a verdade transforma o homem a praticar a verdade. É que molda o caráter do homem, onde vai ter um caráter de Cristo, mente de Cristo, fruto do Espírito, porque pratica. Dentro de um caminho de uma transformação completa, ou de uma regeneração, primeiro, saber doutrina e teoria. Mente. Aprender a guardar na sua mente, né? É saber da doutrina. Crer, ter convicção, está no coração. Praticar é obediência, vida diária. E você diariamente tem aquele tempo que você dedica a Deus. Deus é prioridade da sua vida. Deus é prioridade nas suas decisões. Deus é prioridade na família. Deus é prioridade no trabalho. Deus é em todo o tempo prioridade. Você pratica que Deus é prioridade em sua vida cotidiana. Lá em Romanos, no capítulo 1 e versículo 11, porque muitos desejam ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo mostra uma prática de doutrina aos irmãos que estavam em Roma, para mostrar para eles algumas coisas que já foram confirmadas. Ou seja, da qual Deus confirmou a sua palavra nele. Por isso que ele tinha um espinho na carne. Porque mais a ele foi revelado. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 16, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, mas pratica. Apresenta aí o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma vida de prática. Por isso que alimentar, a teoria de alimentar a fé é a prática, aprova a fé. A sua prática é que é a ação de Deus. É o que está lá em 11:6 de Hebreus. É o mesmo versículo. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, prática da fé. Porque ele é galardoador dos que os buscam. O galardão aqui está no céu, é onde ele vai te galardoar. Você vê que o embaixador do céu foi Jesus Cristo. Veio à terra para falar do céu, das coisas maravilhosas do céu. E também falou do inferno. Então Jesus é o modelo máximo da teoria e mandava praticar os seus ensinamentos para libertar o homem da escravidão do pecado. E depois praticou uma ação de amor que foi ser crucificado, para que nós praticamos essa fé que foi colocada em nosso coração por ele, para vivermos. Lá em 11:29 de Mateus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lá no capítulo 28, versículo 19, ele manda fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, praticar a obra de Deus para que pessoas se acheguem. Olha o que ele fala lá, no capítulo 7, versículo 12 de Mateus. Tudo quando, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei. Esta é a lei e os profetas. A prática aqui traz prática. Você faz o bem e recebe também, né? Então, a palavra do Senhor Jesus, que ensina a respeito desse tópico que estamos aprendendo aqui. Teoria e prática. Não viver teoria, mas sim ter a teoria dentro do seu coração e praticá-la. Aí sim, você está cumprindo toda a lei de Deus, né? Por isso que o nosso Senhor Jesus é o espelho, né? Para que nós olhamos para ele. O apóstolo Paulo vai dizer assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então aprendemos com o apóstolo Paulo, através das cartas paulinas, cartas pastorais, e temos a teoria ditada por ele, e agora precisamos praticá-la. Agora chegamos no terceiro e último tópico dessa lição: as disciplinas e a luta espiritual. Tem também dois subtópicos. O primeiro é as astúcias do maligno, e o segundo é evitando as distrações, né?
Agora aqui o nosso comentarista vai usar uma parte boa que está ali em Efésios capítulo 6, do versículo 10 a seguir, né? Ele vai dizer assim: o cristão tem uma luta espiritual travada em regiões celestiais, contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, né? Não podemos nos descuidar e desconsiderarmos esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas, né? Que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui nesse tópico, que está citado aqui pelo nosso comentarista, vai mostrar a armadura do espírito, né? Da qual Paulo fala para que nós revestamos. Não é um sentido figurado. Ele vai usar o equipamento de um soldado romano e colocar no crente que precisa ter lá o escudo, precisa ter o cinto, cingir o ombro com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a sandália do evangelho, e assim montando ali uma estrutura de armadura para aqueles, né? Para esse tópico, né? Para esse subtópico. As astúcias ciladas do inimigo, as astúcias do maligno, né? Que o apóstolo Pedro vai dizer que ele está de redor, bramando que um leão, buscando que ele possa tragar. E a gente ter a vigilância em todo o tempo para não cair em nenhuma dessas tentações. Por isso que estamos falando aqui de piedade interna e externa, porque assim como na igreja de Laodiceia eles vieram a se esfriar, né? A chegar à estatura de varão, aliás, a chegar a ser mornos e não frio nem quente, né? Por causa disso, de não vigiar, não estar atento às astutas do maligno, que são ciladas preparadas por ele. E a Bíblia fala que isso é em regiões celestiais, né? Porque é dentro da sua casa, é dentro da igreja, é dentro do seu trabalho, é no percurso para o trabalho, você vai de carro, você vai de ônibus. Então, em todo o tempo, o inimigo vai estar preparando ciladas para nos tirar da presença de Deus. Isso é constante. Então, por isso que a nossa luta não está na humanidade. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra pessoas, mas sim contra demônios, essas hostes malignas que incorpora, que incita, que prepara ciladas para que caímos dela, né? Às vezes ofendemos pessoas, sendo que não é a pessoa, mas é o que está na pessoa. Então temos que repreender o maligno em todo o tempo. Jesus, quando foi levado ao Sinédrio para ser julgado, ele não abriu a sua boca, porque ali era um cumprimento de um papel de sacrifício que era para derrotar Satanás. Satanás pelejou para que Jesus não subisse no alto do Calvário, porque quando Jesus disse tudo está consumado, decretou a derrota do maligno. E ali ele derrotou todas as hostes, todas as potestades, todo o império demoníaco. Foi derrotado por ele no alto do Calvário. Então temos que aprender nesse tópico aqui, que ele usa aqui no capítulo 6 de Efésios, né? A astúcia do maligno. Ele é inteligentíssimo. Ele conhece a Bíblia capa a capa. Ele viu ela ser escrita. E todos os planos de Deus não estão em oculto, porque Deus precisa ocultar do demônio. Ele apenas Deus tem uma comunicação secreta com você em teu coração, se você viver uma vida de oração e jejum com Ele. Falar em secreto com Deus, porque esse é o teu particular com Deus. Agora, saber que Jesus ia nascer, ele já sabia. Saber que Jesus ia ser o portador da salvação, ele já sabia. Ele viu a Bíblia ser escrita, ele ia no céu interceder contra os santos de Deus. Assim como fez com a vida de Jó. Da piedade de Jó, um homem piedoso. Então, por isso que ainda temos que determinar algumas disciplinas para nós mesmo vencer essas astúcias ciladas do diabo. Que a oração, a leitura, o jejum, a santidade, a comunhão, a vigilância, são apenas hábitos. Elas são armas poderosas contra o inimigo. Agora, Satanás tem umas armas fortes para te combater. Mas forte mesmo. Que é, dentro de uma teologia, a quantidade de inimigo que tem pelos homens. A quantidade são 3. Satanás, mundo e você mesmo. O maior desses 3 não é Satanás nem o mundo. É a sua própria natureza. É o seu próprio ego. Essa é a maior arma que Satanás tem contra você. É usar a sua vontade. O que está espelhado na sua carne. Que está manifesto e conhecido na sua carne. Ele vai lançar esses desejos que já estão na carne para que você caia em suas ciladas. Por isso da guerra. Por isso da renúncia. Eu aconselho você a abrir a Bíblia no capítulo 7 de Romanos e ler do versículo 15 a seguir. Você vai entender o que eu estou te falando. Porque está no seu coração. Manifestado em ti. Agora,
precisa usar as armas espirituais a qual Deus nos oferece. É orar em todo o tempo, com oração e súplica, para que não venha a ser derrotado. Por isso que Efésios do 10 a 11, fortalecei-vos do Senhor, revestível de toda a armadura de Deus. Então, que essa armadura é por práticas, né? Que nem, por exemplo, o cinto da verdade, que é aquele cinto que você põe na cintura, e o soldado romano colocava a espada dentro do cinto, para poder se locomover e a sua espada ficar pendurada. Depois, quando ele precisasse usar a espada, ele sacava a espada do cinto, usava, depois que ele usava, ele embainhava a sua espada novamente no cinto. E aqui esse cinto chama verdade. Se você arranca a verdade, aonde cai a espada? Porque a espada aqui é a palavra. Quando não tem cinto, não tem palavra. Quando não tem verdade, não tem palavra, porque ninguém acredita em você. Você vai falar 10 verdades, porque você é mentiroso, torna essas verdades mentiras. Porque ninguém mais confia em você. Então, por isso que ele vai usar, figuradamente, a armadura do Espírito, né, de Deus, né, para que nós possamos vencer as astúcias do maligno. E termos uma aparentarmos piedade interna e externa. Se nós tivermos a aparência, que é o espírito humano, que está aqui no título dessa lição, né, a qual estamos estudando, o espírito humano e as disciplinas cristãs, se temos isso, e sermos piedosos, dentro interno como externo, nunca vamos tirar da nossa cabeça o capacete da salvação. Porque você tem que aparentar piedade, misericordioso. Porque os lugares que você vai frequentar, lá você tem que ter a semelhança de uma pessoa espiritual, piedosa, crente, salvo. Então tirou o capacete. Porque tem muita gente que tira o capacete para ser igual ao mundo. Não levar lá para o mundo uma aparência de evangélico, porque quer viver no meio do mundo. Isso desagrada totalmente a palavra de Deus. Você está sendo derrotado pelo inimigo. Do jeito que você é na tua casa, do jeito que você é na igreja, na prática constante, ser um praticante da palavra, você também tem que ser aonde você estiver. Pode ser lá no meio das trevas, lá você precisa ser luz, para que clareie a treva e mostre as obras do inimigo. E você reflete a imagem de Cristo, para que aquelas pessoas venham para Deus, ter a sua semelhança igual à semelhança de Cristo. Você vê que o diabo, ele trabalha com métodos. Ele vai preparando. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, procurando um lugarzinho para entrar. Está ao redor. Bramando aqui significa que ele está procurando brecha para entrar na sua vida. Então, está procurando seu ponto fraco para te atingir. Atingiu. Cedeu o lado. Pronto. Aí você vai ficar todo cabisbaixo, porque cedeu, porque o Espírito Santo está dentro de você, vai falar para você. E você, às vezes, tem muitas pessoas que não conseguem se levantar, mas eu te aconselho, Deus está contigo, Deus está dentro de você. Cair, você vai cair, porque vamos apresentar a multidão de pecado daquele dia. E Deus vai ignorá-lo por causa do amor que está dentro de você por ele. Então, tenha fé, mas lute contra essas astúcias saladas do inimigo. Tenha sempre, mas sempre, um alerta em sua mente contra esse trabalho maligno que é astúcias, e ele tem contra os crentes. Segundo tópico aqui do terceiro, evitando as distrações. Sabedores de quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Para isso, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais. Eu acho que nesse tópico aqui já não precisa falar mais nada, porque é o que mais fere a sociedade num todo, que eu digo no mundo, é os acessos às redes sociais. Em vários segmentos das redes sociais. Né? Você tem mais tempo para o WhatsApp, mais tempo para o Facebook, mais tempo para o Instagram, do que para ler a palavra de Deus. E muitos entram aí nessa vida, redes sociais, ouvindo pessoas que pregam uma palavra que não condiz com a palavra de Deus. Que são esses pregadores coach, que virou febre no mundo inteiro. Né? Tem esse objetivo de que você é o centro. Então precisamos ser vigilantes nisso tudo. E evitar essas distrações. A Bíblia te tira disso. A palavra de Deus te tira disso.
A Bíblia diz, através do Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade, que é a palavra. Não existe outro caminho. E quando a pessoa começa a pregar sua bênção, sua vitória, não tem confronto, corre. Não é a palavra de Deus, corre dela. Porque a palavra de Deus vai confrontar você em todo o tempo. Porque em todo o tempo você precisa de santificação. E a palavra vai pegar a tua natureza e esmiuçá-la. Assim como Jeremias fala que o barro foi amassado na casa do oleiro. E o vaso se quebrou e ele amassou para fazer segundo a sua vontade. Quer dizer, Deus vai confrontar, vai te quebrar, vai te amassar para fazer de você um vaso de honra. Agora, se tu encontra aí na internet essas distrações de que você está certo, que você é o objetivo, que você é o centro, que Deus está te abençoando, que Deus está mandando vitória, que você que está lendo essa mensagem vai chegar tanto na sua conta e assim por diante, isso não tem nada disso na Bíblia. O que tem na Bíblia é Deus confrontando com a verdade de Deus, a verdade que você vive. E a tua vida cotidiana, ela precisa sempre, ela é sempre, porque são várias obras da carne que estão manifestas em nós, elas precisam ser trabalhadas e santificadas. Não acontece, né, enquanto você está numa vida de distração. Evitando as distrações, a vigilância do cristão. A vida cristã é uma caminhada constante entre atenção e dispersão. Foco e distração, piedade e superficialidade. A Bíblia mostra que as distrações são um dos meios mais sutis de Satanás para enfraquecer a disciplina espiritual do crente. Ele vai oferecer coisas boas para que você se distraia e tire o foco da palavra. Então, aqui sobre esse tópico que aprendemos aqui, né? Evitando a distração, é o que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhar para Jesus. Esqueça esse embaraço que está entre nós aqui, né? Para não distrairmos olhando para os lados, mas olhar firmemente para Jesus, que é autor e consumador da fé. Esse é esse tópico que aprendemos aqui hoje, né? Que é o final dessa lição, que referência de Efésios sobre a armadura, orar em todo tempo, né? E o versículo 15 e 16, que está citado aqui pelo nosso comentarista ali do capítulo 6, né? Que diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Olhe para você e pela igreja. Olhe para você pela sua família. Olhe para você e pelos missionários que estão espalhados no mundo. Olhe para você para todos os doentes, os encarcerados e todo o povo da terra, aqueles que estão sendo assolados nesse momento. Isso aí é olhar para Jesus, buscar a Deus, né, para que você esteja sempre atento, não distraído, né, para a grande obra missionária do nosso Senhor Jesus na terra. A conclusão dessa lição está dizendo: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, o nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Então aprendemos aqui nessa lição a respeito do espírito humano, né, que fala aqui na nossa lição, o espírito humano e as disciplinas cristãs, né, que precisamos ter uma disciplina santificada e também uma disciplina de um corpo físico que precisa de ter uma saúde, né? Mas nunca esquecer que isso é apenas temporário, porque o nosso corpo vai envelhecer. Sara uma doença, vem outra, sara uma doença, vem outra. E assim sucessivamente. Aí o Moisés, no Salmo 90, vai falar que não vai alcançar uma certa idade. Passou disso, é fadiga e canseira. Então não tem ninguém eterno, por causa da contaminação do pecado sobre o externo, que é o corpo, o que é material. Então o espiritual gera essas coisas para o corpo. Mas entender, agora o que é interno, que é a piedade interna, é que vai saltar para a vida eterna. Aprendemos aqui nessa lição. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento aqui de aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por nos alertar a respeito das distrações, Senhor, do engano, da astúcia, da cilada do diabo, que está em todo o tempo em nosso redor. Ó glorioso Deus, que possamos, ó Pai, estar despercebidos, estar calçado com os pés, Senhor, com a sandália do Evangelho, com o capacete da salvação, estar armado com toda a armadura do Espírito, para vencer tudo isso, Senhor, e vivermos umas piedades, sermos piedosos segundo a Tua palavra, não para que nós possamos nos gloriar,
mas, Senhor, para que a tua glória apareça em nós, Senhor da glória. Porque sabemos, segundo a tua palavra, que tu não divides a sua glória com ninguém. Mas queremos exaltar e glorificar o seu nome aqui na terra, para que seja a sua luz resplandecida no meio das trevas. Assim é o desejo do nosso coração, Senhor da glória. Abençoa todos os professores que vão ensinar neste domingo. Da graça, resplandece a tua glória, mostra a sua piedade. Senhor, que as pessoas que estiverem ouvindo possam aprender e viver também numa conduta cristã diante da tua presença. Senhor, e não ser confundido com este mundo, ó glorioso Deus, mas que a tua semelhança, a sua mente, a sua glória apareça, Senhor, em cada um deles. Senhor da glória, salva almas e liberta pessoas, Jesus, da enfermidade, cura os que estão encarcerados, Senhor da glória, liberta e também, Senhor, salva. Isso que eu te peço em teu nome, Jesus, para a glória do seu nome. Amém.